Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Continuamos nossa aula de geografia. E, pessoal, hoje a gente vai fazer um resumão, tá? De tudo que a gente viu durante esse ano ali dos continentes, tá? Então, hoje a gente vai aglobar o planeta Terra inteiro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como que ele é formado, tá? Em relação à geografia, tá? Então, a formação vai ser em relação aos seus continentes, quais continentes que formam o planeta, e aos oceanos, tá? Então a gente vai pegar o mapa mundi e vamos desvendar ele ali, ver quais que são os oceanos que formam o nosso planeta e quais que são os continentes. Todos os assuntos que a gente já viu durante as aulas passadas, né? Mas a gente viu mais a fundo, né? No caso dos continentes, a gente estudou a Europa, né? E por último a Oceania. E daí nas séries antes, né? Na oitava e na sétima, vocês já puderam ter visto a Ásia, tá? E a África. Então a gente vai fazer esse aulão para a gente dar uma relembrada de como que é formado geograficamente o nosso planeta, tá? Então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar esse resumo e depois a gente vai ver um vídeo daí onde ele vai estabelecer também e destacar bem esses passos da geografia, esses continentes e esses oceanos, tá? E no final daí a gente vai ter uma atividade relacionada a, a esse tema, ok? Então aqui estou compartilhando com vocês. Então hoje a gente vai ver oceanos e continentes, tá? Então a gente vai ver a geografia mais ou menos pura, né? Em si ali de mapa e a geografia do planeta Terra, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar com os continentes, tá? Qual que são os continentes que formam o nosso planeta, tá? Lembrando que é uma aula para a gente relembrar, tá? É um assunto que vocês já viram, mas como a gente está no final das aulas, a gente vai fazer essa revisão. Ok? Então, aqui, ó. Aqui são os continentes que formam o nosso planeta, tá? Começando pelo nosso continente aqui, que é a América, né? Então, o nosso planeta ele é formado por 6 continentes. Então, lá, aqui tem todos eles através de fotos, né? E mostrando a sua localização. Então, são 6 continentes. O americano, né? Lembra que o americano ele é dividido em 3 subcontinentes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Esses 3 subcontinentes formam o continente americano, tá? Continente europeu, né? Que é a Europa, né? Que é o continente, é o segundo menor continente deles, porém com bastantes países, né? Ele é um continente bem dividido. O continente africano, que é a característica dele é parecido, né, com o da América do Sul, né? Pode olharem. O continente africano, que é o continente mais pobre de todos, né? Ou seja, que tem o menor PIB de todos. Ok? O continente da Oceania, que foi a gente viu na aula passada, né? Que se destaca pela Austrália e daí pelos conjuntos de ilhas, né? A Polinésia, a Melanésia, né? Que foi que a gente viu na aula passada, né? Que são várias ilhas que ajudam a formar o continente da Oceania. A Ásia, tá? Que é o continente também formado por bastantes países e tem a cultura, né? Cultura relacionada aos indianos, aos japoneses, aos coreanos, né? Uma cultura bem diferente. E a Antártida, que é o continente gelado, né? O que é aquele continente congelado que fica no extremo sul, né, do globo, lá embaixo. Então, o nosso planeta ele é formado por 6 continentes: América, Europa, África, Oceania, Ásia e Antártica, tá? Então são esses 3 continentes que formam, esses 6 continentes que formam o nosso planeta, ok? Agora a gente vai ver os oceanos, tá? Quais será que são os oceanos que banham esses continentes? Qual que é a formação deles e a localização deles? Vamos lá. Então, há 5 oceanos, tá? Então, oceanos que formam o nosso planeta são 5 oceanos. Aqui tem a localização deles e o nome. Nós vamos começar pelo Atlântico, tá? O Atlântico, então, ele está localizado aqui, ó, entre as Américas, a África e a Europa, né? Então, essa região aqui, ó,
ela é formada pelo Oceano Atlântico, ok? O Oceano Índico. O Oceano Índico, ele fica localizado, ó, entre a África e a Oceania, e abaixo da Ásia, tá? Então, essa localidade aqui é onde fica localizado o Oceano Índico, ok? O Pacífico, ele fica localizado nas costas da América, até a Oceania e a Ásia, né? Como o globo ele gira, né? Faz o giro, então o Oceano Pacífico começa aqui e gira até aqui, né? Então, o Oceano Pacífico é nas costas da América e Oceania e Ásia. Então, lembrando que o Oceano Pacífico ele não banha o Brasil, né? Porque o Brasil está localizado nessa região aqui e o Oceano Pacífico nas costas, tá? O glacial ártico. O glacial ártico ele fica no extremo norte, tá? No extremo norte do nosso planeta. Então, o extremo norte é aqui essa região de cima, né? Então, ele é o oceano que banha o Polo Norte, né? Ou o Ártico, tá? Polo Norte e Ártico é a mesma coisa, ok? Vamos lá. E o glacial Antártico, ele banha a Antártida, né? O nome já diz, né? Oceano Glacial Antártico. Então, responsável por banhar a Antártida. A Antártida, então, ela forma o Polo Sul, né? Então, a Antártida, ela é banhada pelo Oceano Glacial Ártico e forma o Polo Sul. E o Polo Norte, ele é formado pelo Ártico e é banhado pelo Oceano Glacial Ártico, tá? Então, são essas as diferencinhas entre os polos. Então, as 5 oceanos, né? Vamos lá: Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico, que é no Polo Norte, e Glacial Antártico, que é no Polo Sul. Ok, agora a gente vai ver algumas curiosidades, tá? Para nós dar uma relembrada nesses continentes e nesses mares, oceanos. Vamos lá, América, tá? Ele é um continente localizado no hemisfério ocidental e que se estende no sentido norte-sul. Então, ele é um continente que ele fica lá no norte, tanto quanto no sul, né? Ele é um continente bem comprido, né? Desde o Oceano Ártico até o Cabo de Horn, logo cerca de 15 mil quilômetros. Então, ele tem cerca de 15 mil quilômetros. Os 3 maiores países da América. Esses países eles são maiores em território, né? É o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil. Então, juntando as 3 Américas, os 3 maiores países são esses. São também as maiores economias, né? Então, são os que têm mais poder aquisitivo, ou que geram mais lucros, tá? E estão entre os 10 maiores do mundo. Então, a América ela destaca esses 3 países, né? Tanto em território quanto em economia. A Europa a gente estudou, né? Ela a fundo e agora a gente vai ver alguma curiosidade sobre ela. Ela é o segundo menor continente, como eu já havia falado para vocês, né? Cobrindo cerca de 10.180 milhões de quilômetros quadrados. 2% da superfície da Terra. Então, a Europa ela cobre 2% só da superfície da Terra, tá? Dos cerca de 50 países da Europa, então a Europa ela tem vários países, como eu já tinha comunicado com vocês, cerca de 50, né? A Rússia é o maior, tanto em área quanto em população, e estende-se por 2 continentes. Então a Rússia ela começa lá na Europa e termina lá na Ásia, tá? E a cidade do Vaticano é o menor país do mundo, como a gente já viu, né, nas aulas passadas. Lembrando que o Vaticano é considerado um país, né? E ele é o menor do mundo porque ele é só uma cidade onde é regida pelo Papa, né? A Ásia. A Ásia é o maior continente da Terra, então a Ásia, em território, ele é o maior de todos, né? Com 8,6% da superfície planetária, tá? A Ásia é também o continente mais populoso, com mais de 60% da população mundial. Então, a Ásia, além de ela ser o maior em território, né, em terreno, ela também é o mais populoso, se destacando-se os 2 países mais populosos do mundo hoje, que é a China e a Índia, tá? Então, são os 2 países mais populosos do mundo. Ficam na Ásia.
A África, vamos lá. É o terceiro continente mais extenso, tá? Atrás da Ásia e da América, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, e cobrindo 20,3% de uma área total de terra firme do planeta. Então, a África, como a gente já tinha falado, né, um dos continentes mais pobres, um dos continentes que mais sofre pelas secas, tá? E aqui está o mapinha da África aqui no lado. E ela tem essas características, tá? E para nós, a Oceania, tá? A Oceania que a gente viu já também nas aulas passadas, a gente fez algumas atividades, né? E ela reconhece, ela é dividida por aquelas várias ilhas, né? E vamos dar um exemplo dos países que formam ela: Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, tá? Que são todos partes de arquipélagos, né? Ou seja, ela é formada basicamente por ilhas. Tirando a Austrália, todos os outros países são formados por ilhas. E para nós finalizar, o último continente é a Antártica, né? Pessoal, aqui tem uma curiosidade. A Antártica, ela pode ser chamada tanto de Antártica como de Antártida, tá? As duas maneiras estão corretas, tá? Então, ela tem esse vocabulário. Ela pode se chamar tanto de Antártica como de Antártida, tá? Não tem erro entre essas duas formas de chamar o continente. Então, ele é o continente mais frio, né? Mais seco, com a maior média de altitude, de maior índice de ventos fortes do planeta, a temperatura mais baixa da Terra, que já foi registrada, lá foi registrado 89,2 graus Celsius, tá? Na Antártida, negativos, tá? Então, sendo a temperatura média na costa durante o verão Então, durante o verão lá é menos 10, e no inverno, no interior do continente, a faixa de menos 89, menos 60 graus Celsius. E no interior do continente, mesmo no verão, ali mais para o centro do continente, é menos 40 graus. Então, é totalmente congelado, né? A Antártida é uma região, basicamente, habitada por cientistas, tá? Pessoas que fazem experiências nessa região, tá? Pessoal, então essa primeira parte, nós chegamos... Esse resumo que a gente ia fazer sobre os continentes e oceanos, nós chegamos ao fim. Agora, para facilitar mais o entendimento, eu vou passar um vídeo, tá? Onde vai mostrar bem certinho, basicamente o que eu já expliquei para vocês, mas daí com imagem, né? Para vocês poderem entender melhor, ok? Vamos lá. Continentes e oceanos. Para começar, estamos vendo um globo terrestre, que é a representação em escala reduzida do planeta Terra. Nesse mapa, nós temos a planificação do globo, ou seja, aqui ele está com uma visão aberta. E já está circulado aí o continente americano, né? América do Sul, que é onde fica o Brasil, América Central e América do Norte, onde ficam os Estados Unidos, Canadá e o México. Agora, o próximo continente que nós vamos ver é o africano, nesse ponto do mapa, de onde vinham os escravos para o Brasil. Agora, ali o continente asiático, também circulado. O próximo será o europeu, aqui nesse ponto do mapa. Agora nós vamos para a Oceania, aqui, esse bem afastadinho aqui, ó. A Oceania fica nesse ponto do mapa. E, finalmente, vamos para o sul do mapa, que é a Antártida. Muito bem. Agora nós vamos falar dos oceanos. Quais oceanos tem o planeta Terra? Vamos falar do primeiro, que é o maior de todos, que é o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, ele fica nas duas extremidades do mapa aqui, ó. Ele fica na direita e à esquerda. Mas são dois oceanos pacíficos? Não. Nós abrimos o globo, então ele ficou dividido. Mas se unirmos as pontas e formar o globo novamente, ele volta a ficar, as duas pontas voltam a ficar juntas e ele volta a ser único. Portanto, nós temos apenas um Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra.
Agora vou falar para vocês do Oceano Atlântico, que é o segundo maior oceano do planeta Terra. É o oceano que banha a costa brasileira. Fica nesse ponto do mapa aqui onde está indicando. Agora nós vamos falar do Oceano Índico. Observem no mapa a localização do Oceano Índico. Ele é o terceiro maior oceano do planeta. Agora nós vamos falar dos dois polêmicos oceanos, que é o Oceano Glacial Ártico, que ele fica na região aqui norte. Ele corresponde à massa de água ao redor do Círculo Polar Ártico. Alguns estudiosos não o consideram como oceano, alegando que ele é pouco profundo e não muito extenso, ou seja, que ele é muito pequeno e muito raso para ser considerado um oceano. Mas, em todo caso, esse é o Oceano Glacial Ártico. Finalmente, vamos falar do Oceano Glacial Antártico. Ele corresponde à massa de água ao redor do Círculo Polar Antártico. Alguns geógrafos não o consideram como oceano, consideram que ele é uma extensão dos três oceanos, que ele recebe água dos outros oceanos e que ele não é um oceano independente. Recebe água do Atlântico, do Pacífico e do Índico. Pessoal, então, a gente pode ter observado agora, né, tudo aquilo que eu tinha explicado para vocês no vídeo com as imagens do mapa, né, com a localização exata, geograficamente, desses pontos. Pessoal, então hoje o que eu tinha para falar com vocês era isso, tá? O que eu tinha para mostrar da geografia em geral, que a gente ia ver hoje era isso. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento?